Segundo o dicionário, mito é algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Na área da ciência, principalmente na saúde, vários mitos circulam pela internet. Muitos deles repetidos tantas vezes que muita gente acredita que eles são verdadeiros. Nesse vídeo, vamos falar sobre eles e qual a verdade por trás. Eu sou o JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Este é um mito muito antigo, anterior à internet, que se parece ter origem no início do século XX, quando ainda entendíamos muito pouco sobre as funções do cérebro. Trata-se de uma afirmação que nunca teve um mínimo embasamento científico, mas que ao longo dos anos tem se mostrado bastante resistente a centenas de desmentidos já emitidos por toda a comunidade científica. Sabemos atualmente que não só somos capazes de utilizar todo o potencial do nosso cérebro, como o fazemos diariamente sem esforço algum. Todos os trabalhos atuais de neuroimagem, análise estrutural e metabolismo cerebral sugerem que usamos ao longo do dia praticamente 100% das capacidades cerebrais o tempo todo. Não há nenhum indício que existam áreas inativas ou hipofuncionantes no cérebro humano. Ingerir líquidos é essencial para a manutenção da hidratação adequada do corpo, mas não existe nenhum estudo científico que aponte para uma quantidade específica de água diária. Na verdade, a quantidade de água que cada indivíduo necessita ingerir ao longo do dia depende de vários fatores, como o tamanho da sua superfície corporal, a temperatura ambiente, o grau de atividade física, o tipo de roupa que o indivíduo usa ao longo do dia, a existência ou não de doenças. Em dias quentes, precisamos beber mais água, às vezes mais que 2 litros. Em dias frios, talvez não seja necessário chegar a tanto. É importante ressaltar que praticamente todos os alimentos que ingerimos contêm água. O consumo de líquidos ao longo do dia não se restringe apenas à quantidade de água livre que bebemos. Apesar de ser uma teoria famosa, ela não passa de um mito. Cortar o cabelo ou pelo com uma tesoura, com uma lâmina de barbear ou com um barbeador elétrico não faz diferença alguma, pois em nenhum desses 3 modos conseguimos atingir a raiz do cabelo ou do pelo, de forma a induzir alguma mudança nas características dos mesmos. Realmente, a princípio, a impressão que passa é que o pelo ou cabelo, após ser raspado, volta a nascer mais grosso e escuro, mas isso não passa de uma falsa impressão inicial. A única diferença relevante entre o açúcar mascavo e o açúcar branco refinado é a adição de melaço, que é o responsável pela cor acastanhada do açúcar mascavo. Normalmente, o melaço é separado e removido quando o açúcar é obtido e refinado a partir da cana-de-açúcar. O açúcar mascavo pode ser meramente um açúcar que não foi completamente refinado. Na maioria dos casos, os fabricantes preferem refinar o açúcar e depois reintroduzir o melaço, criando uma forma de açúcar que possui cerca de 5 a 10% de melaço na sua composição. Não há evidências científicas que confirmem um aumento substancial de peso nas mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais. Nenhum trabalho conseguiu comprovar diferença maior que meio quilo no ganho de peso entre mulheres que tomam pílulas e as que não tomam. Apesar de muitas referirem que ganharam peso ao iniciar a pílula, há várias outras que emagrecem com anticoncepcional. O que os estudos mostram é que a taxa de ganho e perda de peso ao longo de 6 meses ou 1 ano são semelhantes entre mulheres que tomam e que não tomam anticoncepcional hormonal.
Masturbação não causa acne, não faz crescer pelos nas mãos, não causa cegueira, não faz aumentar o pênis e não vicia. Resumindo, a masturbação não causa nenhum problema para a saúde. Não há nenhuma indicação de que isso seja verdade. Essa é apenas mais uma daquelas teorias que não tem nenhum embasamento científico. Esse mito é muito comum nos Estados Unidos e acaba por se alastrar no mundo através dos programas de TV. Não há nenhuma evidência de que a urina possa ser benéfica nestes casos. Pelo contrário, existe o risco de piora do quadro por um maior estímulo à liberação de toxinas por restos da água viva que permanecem grudadas na pele após o contato inicial. O tratamento das queimaduras deve ser feito com limpeza local, com água quente. Se você procura um remédio caseiro, vinagre e creme de barbear podem ser opções para retirar restos aderidos à pele. Queimaduras leves devem ser tratadas apenas com água fria. Não se deve passar nenhuma outra substância devido ao risco de infecção na ferida e atraso na cicatrização. Nunca estoure as bolhas, mantenha a ferida sempre limpa e proteja com um pequeno curativo. Por ser um estimulante, o café é muitas vezes usado para melhorar os sintomas da bebedeira e da ressaca. Não funciona. Uma vez que a cafeína é um diurético e pode aumentar a desidratação, que é uma das causas do mal-estar da ressaca. Esse é outro mito extremamente difundido pelos pais. Gripes e resfriados são doenças infecciosas, causadas pelos vírus influenza e rinovírus. Portanto, para se pegar um dos dois, é preciso contato com alguém doente. Sua geladeira, por exemplo, não transmite gripe. Do ponto de vista científico, a resposta é não. A má fama da dupla, na verdade, não passa de mais um mito. Esse, inventado na época do Brasil colonial pelos senhores de engenho. Como naquele tempo o leite era um produto raro e caro, voltado para a elite, e a manga uma fruta bem abundante, eles espalharam que juntar os dois era perigoso. Tudo isso para desestimular o consumo pelos escravos. E você, conhecia todos esses mitos? Qual deles você sempre acreditou que era verdade? Conhece outro? Deixe nos comentários. Se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!